Vamos ocupar os nossos lugares e começar aqui. Primeiro, eu queria agradecer a cada um de vocês a presença nessa sala. Eu sou Ana Cláudia. Atualmente estou como presidente da Comissão de Responsabilidade Social da CEBIC. E essa agenda é uma agenda do ESG que vem para a nossa comissão, né? E a gente, nesse primeiro ano, está tratando de entender as práticas do setor, mapear boas práticas e dar muita luz a essas práticas para que as empresas possam se inspirar e reproduzir internamente boas práticas em responsabilidade social. E aí, quando a gente parou para pensar nesse painel, a gente falou o seguinte: o ESG está aí, e não é moda, não é uma moda que passa. E eu acho que vocês vão ouvir os nossos palestrantes aqui reiterando, né, que isso não é simplesmente uma agenda que colou ou não colou, né? Isso é uma agenda necessária e que as próximas gerações já entenderam, se é que nós ainda não temos ainda a consciência da importância disso para a nossa qualidade de vida e para o futuro das próximas gerações, né? E aí, pensando em engenharia do futuro, gente, não dá para pensar numa era de transformação que a engenharia do futuro não vai usar tanta tecnologia, tanto conhecimento e tanta inovação para que o processo construtivo seja efetivamente um processo que só entregue bem maior à sociedade, não entregue, né? Na minha operação, eu gero valor, mas eu também gero uma série de impactos negativos que vão ficar aí impactando quantas gerações futuras, né? Então, eu acho que é isso que a gente vai ver aqui no palco, empresas que já entenderam isso. Aí vocês vão falar assim: ah, mas tem empresas grandes. Mas aí eu provoco eles, porque eles são grandes, mas tem dentro da cadeia produtiva pequenas empresas e que estão também fazendo o seu papel social de incluir essas pequenas empresas dentro dessa agenda. Então, é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui. Vamos começar agora para deixar de... Mas é importante a gente contextualizar por que a gente está falando dessa agenda. E aí, para falar sobre essa agenda, eu vou reunir um time que vocês vão ver que é da pesada. Primeiro, eu vou chamar o Vinícius Benevides, que é vice-presidente do Sinoscom e diretor de operação da Dimensional Engenharia. Quero palmas para o Vinícius, gente. Obrigada, Vinícius. Convido também José Luiz Esteves da Fonseca, gestor executivo de sustentabilidade e relações institucionais da MRV. E os nossos grandes amigos, né, do Seconce Brasil, que é a Denise de Carvalho Noleto Silva, gerente executiva, e o Antônio Carlos Salgueiro, presidente do Seconce Brasil. Então, gente, a gente provocou, né, essas empresas para virem contribuir e, na verdade, estar compartilhando essas experiências com a gente. Mas a gente vai falar um pouco de cada pilar do ESG, pela contribuição do Vinícius e pela contribuição do Zé Luiz, mas o Antônio Carlos e a Denise vão focar a apresentação deles, né, exatamente no pilar social. E eu acho que aí eu vou deixar eles contarem o que é o Seconce, né, e o que o Seconce tem entregue em termos desse pilar social e que todas as empresas têm aí à disposição para pegar, né, e aplicar, né, Denise? Pela minha organização aqui, primeiro começa a Denise, né, e o Antônio Carlos, né? O Antônio Carlos, então, abre falando um pouquinho, né, Antônio Carlos, para a gente, contando um pouquinho dessa história de Seconce, e a Denise depois fala um pouquinho do pilar, né? Tem uma apresentação aí. Bom, primeiro eu vou dizer quem eu sou. Eu já sou conselheiro, sou hoje ainda conselheiro do Seconce de São Paulo. Fui presidente por 5 anos. Sou filho do fundador do Seconce de São Paulo, de um deles lá. Quero dizer primeiro que o Seconce existe por vontade e força do empresário da construção que quer. Ele foi um grupo de empresários que criou o Seconce de São Paulo, e foi o primeiro. Mas isso nós vamos ver no final também, eu vou voltar nesse assunto também. Então, se puder pôr a apresentação, por favor.
vida real, né? A gente espera, mas, Dona Carla, eu vou te provocar um pouquinho aqui, ó. Enquanto a gente espera, só me diz uma coisa, o que é Seconce, hein? Para quem nunca ouviu falar o que é Seconce. Tá bom. Então, eu vou dar o nome original, Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado de São Paulo. Esse era o nome original. Porque na tabela de ocupações do Ministério do Trabalho, o mobiliário e a construção estão da mesma categoria. Então, tinha um mobiliário também, que é a indústria de móveis. Depois saiu fora, porque nunca mais teve. Então, é o Serviço Social da Construção Civil. Vamos ver aqui. Aqui é sobre a CEBIC. Seconce São Paulo, Seconce começou em São Paulo em 1964, são 61 anos. E essa ideia foi copiada por outros Seconces, são 15 Seconces, que atuam em 28 cidades do Brasil. O que ele faz? Ele faz o atendimento médico, ambulatorial e odontológico. Tratamento ambulatorial. Nenhum Seconce tem internação, tem hospital. A gente atua na parte ambulatorial, tanto na medicina quanto na odontologia, que é um grande ganho para os nossos trabalhadores. Então, nós temos aí Manaus, Distrito Federal, Brasília, Goiânia e Anápolis. Minas tem Uberlândia e Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, Niterói. Paraná são 3, é Curitiba, Londrina e Maringá. Santa Catarina é Florianópolis, Joinville e Blumenau. E São Paulo, que tem um só Seconce, mas ele tem várias unidades pelo interior e pelo litoral. Tá? Aí, empresas contribuintes, nós temos 8.100 empresas nesse universo aí, e que dedicaram, essas 8.100 empresas dedicaram dos seus caixas 150 milhões de reais para financiar os Seconces para elas. 340 mil é o número de trabalhadores que são atendidos pelo Seconce. Esses trabalhadores não pagam nada, não custa nada para eles, é custo zero para eles. Normalmente, é 1% da folha da empresa que a empresa contribui ao Seconce para custear isso daí. São 1.400 trabalhadores que trabalham no Seconce, a maioria médicos e dentistas, que geraram esses números aí. Não vou ficar lendo o número, vocês sabem ler. E apresentador que fica lendo o PowerPoint aqui é muito chato também, tá certo? Então é isso, daí isso foi acontecer em 2023. E aqui foi a primeira unidade, em 1964, esse é o Seconce, a sede de São Paulo, do Seconce São Paulo, esses 2 prédios aí. E como ele foi fundado? Era um grupo de pessoal do Sinduscom, dos diretores do Sinduscom, que resolveram, em 1964, São Paulo tinha muito migrante vindo para trabalhar na construção em São Paulo na época, e que não tinham nenhuma assistência. Muitos deles nasceram, nunca viram um médico e muito menos um dentista na vida. Então, o Seconce começou pequeno, era uma casinha, não era aqui, era uma casa alugada, e depois foi crescendo. Em 1980, com 16 anos de fundação, o Seconce construiu esse prédio. Com 16 anos de existência, ele já construiu esse prédio aqui. Bom, então, se o empresário quer, ele faz Seconce na sua cidade. A Denise e eu temos uma função que eu falo, o que vocês fazem? O que você faz lá? Um diretor, o presidente do Seconce Brasil, que é a associação de todos esses Seconce, desses 15. Eu ponho a minha cara lá para lembrarem que existe Seconce, todo mundo me conhece, todo mundo sabe que eu sou, que eu venho aqui para falar de Seconce, dessa ideia, que eu gosto muito, sou apaixonado por isso daqui. Só sei falar disso, tá? Mas é isso. Se os empresários quiserem fazer algo pela saúde, pelo social do trabalhador, e hoje aqui, nessas palestras que nós já vimos aqui, tem 2 coisas que a gente ouve muito: minha casa, minha vida e falta de mão de obra.
e falam, nós temos que trazer o trabalhador para a construção civil. Temos que tornar a função de trabalhador da construção civil mais atrativa, transformar ela em mais atrativa. Isso é uma forma da gente fazer isso, é dar o SECONS para os trabalhadores. Tá? Então, aqueles estados que ainda não têm, ou aquelas cidades que ainda não têm, e que os empresários querem trazer, angariar trabalhadores, querem transformar um canteiro de obra numa coisa mais digna e mais atrativa para o trabalhador, é uma forma, é você dar isso. Tá? Então, a minha parte aqui, eu termino por aqui, muito obrigado. E agora a Denise continua com vocês. Gente, é muita coisa para falar e pouco tempo. Então, boa tarde a todo mundo. Dando sequência, a gente quis falar um pouco de SECONS São Paulo para relembrar que tem 61 anos esse modelo. Não é algo que começou ontem. E é tão bem sucedido que vocês viram aí os números que a gente produz juntos. Não são muitos SECONSs, mas, pelo que vocês puderam ver, a gente trabalha bastante, né? Aqui a gente consolidou só os números que todos os SECONSs têm juntos, porque, na verdade, assim, em cada localidade, a gente tem algumas diferenças no atendimento, conforme as demandas locais. Então, por exemplo, um atendimento que bomba muito onde ele existe, igual o pessoal de Goiás está aqui, pode testemunhar, a fisioterapia. Onde tem fisioterapia, ela, assim, os atendimentos são muitos. Por quê? Porque você reabilita esse trabalhador que muitas vezes está afastado, não tem acesso a esse serviço na rede pública, e tendo ele no SECONS, ele funciona muito bem. Mas são poucos SECONSs que tem. Então, a gente nem traz esses números, porque no universo de 15 ele some. Mas cada SECONS tem essas diferenças. Então, para conhecer melhor, a gente tem que ver separadamente, que não vai dar tempo aqui. Mas, seguindo, nosso objetivo aqui agora é falar um pouquinho desse link dos SECONSs com o ESG, para falar em português, né? Não precisa falar com sotaque aqui de inglês, não. Então, o ESG, todo mundo que está aqui, imagino que saiba, falar também no português, né? Uma sigla que quer dizer sobre ações na área ambiental, social e de governança. E no Brasil, a gente tem uma norma da ABNT que trouxe alguns requisitos, conceituações sobre como aplicar esse ESG aqui no Brasil. Então, a gente vai focar nela, porque também não justifica ficar falando de algo fora se a gente tem essa norma aqui. Então, ela traz aí o conceito, um pouco, e a gente vai falar do social. Ela é uma norma de prática recomendada, ou seja, ela não é obrigatória, mas ela traz essas contribuições para a gente, orientação. Os pilares dela, sobre o ESG, é ambiental, social, governança, né, que a gente já falou, e no social, eu gostaria de chamar a atenção ali para a parte de direitos humanos, relações e práticas de trabalho e promoção de responsabilidade social no setor, que é o que a gente entende que o SECONS conversa muito com esse aspecto aí desse pilar. E trazer aqui para vocês o que a gente entende de maneira geral, apesar de ter diferenças nos tipos de atendimento, os objetivos nossos são semelhantes. Então, a gente tem aqui, promover o desenvolvimento humano e de cidadania no SECONS. A gente trabalha para isso, para desenvolver o ser humano e a cidadania dele. Promover mais saúde e segurança nos canteiros de obras, que é um assunto que, se a gente deixar, a gente só fala dele. Então, a gente vigia para não falar só de SST, porque quando a gente começa a falar de SST, aí vira só esse assunto. Promover melhor ambiente de trabalho dentro dos canteiros, nas empresas. A gente, SECONS, trabalha muito nesse sentido, junto com as empresas também. Então, tem SECONS que tem escolinha na obra, tem SECONS que ajuda a fazer CIPAT, tem SECONS que leva palestra sobre diversos assuntos de saúde ou não. A gente tem SECONS que faz campanha de violência contra a violência contra a mulher, né?
A gente trabalha para promover o aumento da produtividade no trabalho, melhoria das condições de vida e de saúde do trabalhador, auxiliar as empresas no cumprimento das normativas legais dela, da parte práticas de trabalho, e ser um agente de responsabilidade social das empresas junto aos seus trabalhadores. E aí o Antônio Carlos adiantou aqui que o SECONS, o trabalhador não paga nada, é tudo custeado pelas empresas. Elas, todo mês, recolhem 1% da folha de pagamento para o SECONS. Esse SECONS é administrado pelas próprias empresas, que elegem uma diretoria. A gente tem até diretor de SECONS que está aqui agora assistindo a gente, né? São empresários da construção que administram esse recurso para atender totalmente gratuito o trabalhador. E ser um braço social da construção. Então, a gente fala assim, a gente tem o Sinduscons, a ADEMES, mas o SECONS é esse braço social. E aí a gente enxerga assim, que as empresas estão ligadas ao ESG, é uma meta, né, uma agenda da empresa de trabalhar nela, mas na parte do social, ela tem também o SECONS, que junto com o SECONS ela chega no trabalhador. E a gente também pensa, quando fala de ESG, a gente tem que lembrar dos ODS da ONU, né, da Agenda 2030. Que é essa figurinha aqui, que a gente conhece bem, que traz aí os 17 objetivos. E a gente se enquadra muito no item 3, do saúde e bem-estar. Também em outros aqui, que a gente pode falar, que a gente promove algumas ações de igualdade de gênero, trabalho decente, redução de desigualdades, a gente também entra. Mas eu queria só chamar a atenção mais para a parte do saúde e bem-estar, que ali tem alguns, dentro lá do objetivo 3, tem alguns itens que a gente entende que a gente atende bem. Alguns SECONS atendem o dependente do trabalhador, então a gente tem ali algumas metas em relação a crianças, que a gente, em alguns SECONS, a gente consegue trabalhar. Prevenção e tratamento do abuso de substâncias, incluindo drogas e álcool. Todos os SECONS têm algum tipo de trabalho voltado a isso, porque é uma dor muito forte nos canteiros. Então, a gente tem campanhas fortes. Hoje, a gente tem um SECONS, inclusive, lá de Curitiba, que ele tem uma parceria muito forte com o AA, e ele vai abrir uma sala para ter reuniões do AA dentro do SECONS. Então, é algo que a gente faz nos canteiros e a gente até já está trazendo para dentro do SECONS também. E o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade. Então, o SECONS, a gente não é um plano de saúde, a gente fala isso assim abertamente, não queremos ser um plano de saúde, mas a gente traz um serviço essencial para todo mundo. E aí nós temos, então, o que eu falei, né, algumas campanhas sem custo para o trabalhador. E, finalizando, que o SECONS é um instrumento de desenvolvimento social que contribui ativamente para essa melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e das empresas. Então, a gente traz o SECONS aqui para falar assim, já existimos há mais de 60 anos. Estamos em vários locais fazendo tudo com muito cuidado, com muito zelo, pelas próprias empresas. Então, assim, quando a gente queria pedir... Quando vocês olhassem para o SECONS, vocês não pensassem assim, o SECONS é só uma entidade, não. O SECONS é as empresas. São as empresas que estão ali fazendo. Nós somos mais de 8.000 empresas fazendo esse serviço, que as empresas sozinhas não conseguiriam fazer. Então, elas se unem para fazer juntas. E fica esse desafio. Quem ainda não conhece, a gente está à disposição, para que a gente possa levar a SECONS para mais locais do Brasil. Acho que é isso, né? O tempo deu aí, né? E acho que vocês poderiam também, gente, entrar no site do SECONS Brasil para entender aonde tem SECONS e olhar se na localidade onde vocês estão tem, e que estrutura tem e que serviços tem, porque eu acho que faz muito sentido ser um parceiro. Eu posso falar com muita propriedade de SECONS, porque eu tenho 23 anos de SECONS no Rio de Janeiro. Eu atuei e trabalhei durante 23 anos no SECONS do Rio de Janeiro, e tenho uma paixão grande por esse modelo. E para a gente parar para pensar o seguinte, é a única
o único setor produtivo que criou uma entidade para cuidar dos seus trabalhadores. Somos nós, a indústria da construção. A gente deveria ter muito orgulho disso, desse passo que esse setor deu, né? E, é lei federal, Ana, que nem SESI, Senai? Não, não é. É algo que é colocado na Convenção Coletiva de Trabalho, das categorias, para que essas entidades ajudem, principalmente as pequenas empresas, a cuidarem do seu efetivo. Então, fica o chamado para vocês: entrem, conheçam, utilizem e defendam esse modelo. Não deixa ninguém falar mal da nossa indústria, não. Eu acho que a gente tem que estar pronto para mostrar tudo de bom que a gente faz, além de entregar tanto desenvolvimento para esse país, a gente cuida dos nossos trabalhadores. E, Denise, então, Antônio Carlos, obrigada. Eu acho que quem ficar com a gente até o final vai poder fazer perguntas também. Mas eu queria agora começar a olhar um pouquinho para dentro da empresa e olhar um pouquinho desses 3 pilares e ver como as empresas estão fazendo. Então, Vinícius, vamos começar por você, contando um pouquinho aí de como a Dimensional vem olhando para essa agenda e colocando em prática. Bem, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Queria parabenizar a Ana pelo tema, que veio pela Comissão de Responsabilidade Social, mas podia ter vindo ali com o Nilson também, pela Comissão de Meio Ambiente, como é transversal a todos, toda a atuação da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então, como é um assunto transversal, você vê como é que tem uma superposição aí de agenda. Então, vamos lá, nós somos a Dimensional Engenharia, nós fomos responsáveis pela construção da Arena do Futuro para os Jogos Olímpicos de Handebol no Rio de Janeiro. E nós somos uma média empresa de engenharia, uma empresa local do Rio de Janeiro, carioca. Nós acreditamos e investimos no Rio de Janeiro. Hoje nós somos responsáveis pela construção de mais de 2.000 unidades habitacionais lá no Rio. E é um prazer poder estar aqui. Acho que o meu intuito nessa palestra é mostrar que essa agenda social, ambiental do ESG não está restrita só a empresas igual a MRV, que para mim é um case, é um benchmarking, mas que é a maior construtora do Brasil. Então, eu vou mostrar um pouquinho como as médias e pequenas empresas podem estar engajadas nessa agenda. Bem, nós fomos 4 vezes ganhadores do Prêmio Nova Infra e ganhamos o Prêmio Líderes do Rio 2022 em Inovação. E, bem, a Denise e o Antônio Carlos, que, mais uma vez, o Secons é motivo de orgulho e demonstra que o setor da construção civil ele possui uma responsabilidade social há mais de 60 anos, né, um dos maiores programas de responsabilidade social de todos os setores. E o ODS, a Denise já falou muito bem, eu vou pular, mas eu só marquei aqui que é sempre importante a gente estar com as metas do desenvolvimento sustentável aqui, e tanto essa apresentação quanto o tema, eles abordam e endereçam diversos dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bem, desmistificando o ESG, então vou tentar dar uma equalizada aqui para quem está interessado mais um pouquinho novo no tema. Na realidade, o ESG ficou famoso e entrou em pauta, acho que a partir de 2018, quando o Larry Fink, que é o CEO do BlackRock, um dos maiores fundos de investimento do mundo, na carta aberta dele, ele falou que começaria a desinvestir de empresas que não tivessem endereçando esses 3 horizontes, o ambiental, social e de governança. Mas, na verdade, ele é muito mais antigo que isso. O termo apareceu pela primeira vez no relatório da ONU de 2004, que era o relatório Who Care Wins. Bem, e aqui, Denise e Antônio Carlos ajudaram um pouquinho, então eu vou pular aqui que é o ambiental, social, governança, mas tem esse gráfico que eu acho muito interessante da Capital Reset, porque a gente está falando de empresas que a nossa ideia é palestrar para empresas que trabalham no mercado lucrativo, né, que buscam e almejam o lucro e não organizações não governamentais. Então, esse gráfico ele mostra o seguinte: qual é o modelo de empresa tradicional? É o retorno financeiro competitivo, ela é focada nisso. Qual é o modelo de empresa responsável? Que, além do retorno, ela busca também a mitigação dos riscos ambientais, sociais e econômicos. Já as empresas sustentáveis, além disso, elas buscam oportunidades ambientais e sociais para inserir no seu próprio negócio.
E aí, a partir daí, você começa a ter as empresas que são já mais focadas nos resultados sociais e ambientais do que no lucro em si. Então, você tem os investimentos de impacto e a própria filantropia. Então, onde a gente quer estar inserido, onde a gente quer se posicionar? A gente quer se posicionar ali, como empresas responsáveis e sustentáveis. Essa é a nossa meta. E o que seria o ESG, né? O ESG a gente tenta resumir que ela é uma mudança de mentalidade das empresas tradicionais, onde elas eram hiperfocadas nos acionistas e nos resultados imediatos, para empresas que estão mais focadas na perenidade, no resultado de longo prazo e nas partes interessadas como um todo. Então, elas pensam e distribuem dividendos não só para os acionistas, mas para a sociedade. E o ESG é compliance, né? O ESG é a conformidade. O ESG é mitigação de risco, e por isso que o Larry Fink fala na carta aberta dele, que ele fala que ESG é capitalismo na veia, não é idealismo. Por quê? Porque ele protege o risco. Todos nós sabemos aqui qual é o risco de você ter sua empresa envolvida num escândalo ou ambiental ou numa agenda negativa social em relação à sua força de trabalho, né? A gente vê isso acaba e destrói a imagem e a capacidade até de financiabilidade de qualquer empresa. Então, é importante estar em conformidade com as leis, com as normas e com as melhores práticas. E não tem espaço para cegueira deliberada, que eu acho que é isso que a Denise e o Antônio Castro estavam falando ali sobre a cadeia de valor. Então, quando você fala de ESG, não adianta a empresa estar em conformidade e seus subcontratados e seus fornecedores não. Então, assim, não tem espaço para a gente fingir que não está vendo quem trabalha com a gente o que está fazendo. E quando eu tive a oportunidade de fazer essa mesma palestra, inclusive essa mesma apresentação para o ministro André Mendonça, do STF, ele depois foi falar e resumiu e falou: Vinícius, ESG, no final das contas, é o seguinte, é você buscar fazer o que é certo da maneira correta. Basicamente é isso, só que é bem mais difícil do que parece, né? Bem, o pilar de tudo é a governança, né, e por isso que eu coloco o Gzinho ali embaixo do E e do S, que sem governança a gente não consegue ter métrica, né? A governança é toda a parte instrumental da empresa de procedimentos para você poder ter métricas, você poder ter evidenciamentos e você poder ter accountability, né? Que é você poder ter como apurar e rastrear tudo aquilo que foi feito e comprovar aquilo que você está fazendo e através de processos, procedimentos e como é que a empresa lida com o seu público interno. Então, você tem alguns pilares, né, a transparência, a prestação de contas, a responsabilidade corporativa e, como diria o professor Falcone, que eu vi que está até aí também, né, o que não é medido não pode ser gerido. Então, falando um pouquinho de governança, e aí já começando a traçar exemplos concretos com o que a Dimensional vem fazendo. Bem, então, como a gente falou de conformidade, integridade está super relacionado a isso. Então, nós somos signatários do Pacto do Instituto Ethos pela Integridade. Nós temos uma auditoria independente de uma das Big Four, que nossos balanços, nossa contabilidade é toda auditada já há mais de 7 anos por alguma das maiores empresas de contabilidade internacional. Temos certificações de qualidade, ISO, PBQPH, e também nós temos os nossos fornecedores, ferramentas de auditoria para os nossos fornecedores serem fiscalmente e formalmente aderentes, né, todas as normas e leis, balanços publicados. E isso daqui é como a gente atua na área de construção e também na parte de infraestrutura, esse é um projeto bacana que a gente tem o maior orgulho, que a gente ganhou um dos prêmios da revista Empreiteiro, que todos os projetos nossos públicos, de mais de 10 milhões de reais, têm portais da transparência, onde a população pode acessar todas as informações do projeto em tempo real, inclusive contratos, medições, toda a documentação pertinente. Então, endereçando aí também o quesito transparência. Responsabilidade social. E aí que eu acho que é importante, e conversa também com o que o Secon estava mostrando, que muita gente acaba confundindo, né, o presidente Ícaro, responsabilidade social com filantropia. E quando a gente no ESG fala de responsabilidade social, a gente não está falando de fazer apenas filantropia. Claro que a filantropia é uma parte importante, é uma parte interessante, é uma parte que às vezes até aparece mais do que as outras, né? Mas o mais importante é você ter a sua força de trabalho
bem cuidada, ter a sua força de trabalho formalmente aderente, com contratos de trabalho legalmente atendendo todos os requisitos normativos e legais. Então, aqui a gente está dando alguns exemplos. Então, por exemplo, a gente ficou em segundo lugar no Prêmio de Responsabilidade Social da CEBIC, com um projeto de um protocolo inovador quando surgiu a Covid. Então, nós fizemos um protocolo antes de ter o Ministério da Saúde, de dar endereçamento para o tema, nós fizemos um protocolo que serviu de base, inclusive, para associações e demais empresas do setor. Então, quando a gente fala aqui de social, é política de meritocracia e isonomia, contratação de mão de obra local para os empreendimentos, código de conduta no ambiente de trabalho, isso é importantíssimo, e igualdade de gênero e equidade. Então, aqui mais alguns exemplos. Então, nós somos uma empresa, tem um programa do governo que se chama Empresa Cidadã, onde você voluntariamente se inscreve e assume o compromisso de estar aumentando a licença maternidade e a licença paternidade. A licença maternidade você se compromete a aumentar para até 6 meses, que é o período mínimo recomendado de amamentação, e a licença paternidade aumenta em 3 vezes. Então, tem também programa de saúde mental, e todos os uniformes da empresa, eles são de matéria-prima circular, costurado por detentas que estão buscando uma segunda chance, uma reinserção no mercado de trabalho. E, para a gente, nas políticas de meritocracia e isonomia, né, a gente tem aí o princípio de que lugar de mulher na Constituição Civil é onde ela quiser. Então, a gente tem uma foto aí de uma operadora de grua, que está lá movimentando um equipamento que carrega 5 toneladas a 50 metros de distância. Aqui umas fotos de umas obras, e aqui mostrando o seguinte, nessa parte social, a gente tem também muito orgulho de ter recebido o primeiro lugar no Prêmio Construção Legal, que foi uma iniciativa, né, Carla, do Sindicato dos Trabalhadores do Rio, que visitou os canteiros de obra, e nós tivemos aí com muito orgulho essa primeira colocação dada pelo Sindicato dos Trabalhadores. Na parte ambiental, eu acho que é importante a gente ter em mente que o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental podem e devem andar de mãos dadas. Então, eu acho que esse é o conceito fundamental. Aqui mostrando algumas das medidas, aí, um canteiro de obra nosso, que é 100% alimentado por energia fotovoltaica. A gente está construindo as primeiras residências unifamiliares com certificação ambiental no Rio de Janeiro. E fomos finalistas do GRI Awards, do prêmio de melhor projeto ESG do Brasil. Nas obras, a gente tem buscado, Ana, a certificação ambiental. A gente entendeu que, quando a gente fala de construção civil, o tema sustentabilidade hoje está muito na moda, mas também tem muito greenwashing. Então, a gente entende que a busca de uma certificação de instrumentos que mostrem que você tem realmente uma auditoria de terceira parte que está atestando esses seus feitos é importante. Então, aqui é o Parque Madureira, que teve a certificação Vanzolini Aqua HQE, de eficiência energética. Nós fizemos o primeiro Minha Casa Minha Vida, faixa 1, com o selo azul da Caixa Econômica Federal, que é o selo de meio ambiente da Caixa. Isso foi há 12 anos atrás, no empreendimento do Chapéu Mangueira e Babilônia, lá no Leme, no Rio de Janeiro. E nós estamos construindo hoje a Comunidade do Aço, 704 apartamentos que tem uma dupla certificação já obtida, uma do IFC, que mede o desempenho energético. Nós conseguimos 64% de redução de consumo de energia, 34% de redução de consumo de água e 39% de redução de carbono incorporado nos materiais. Isso é atestado pelo IFC, e é a primeira comunidade no Brasil de baixa renda a obter a certificação LEED para bairros sustentáveis. E com isso aí a gente ganhou o prêmio Destaque ADEME na categoria Construção Sustentável.
e falar um pouquinho da gestão de gases de efeito estufa, que ontem teve um painel interessantíssimo aí da CMA também, e que é um dos meus xodós, né, Ana? Então, como é que é a jornada de gases de efeito estufa? Primeiro, como para a maioria das empresas ainda é voluntário, então você tem aqui a visão top-down, né? Você precisa partir de cima, precisa partir dos acionistas e da diretoria. Então, você inventaria, que basicamente é o seguinte: a gente tem o nosso imposto de renda, a gente tem os balanços das empresas. O inventário de gases de efeito estufa, ele é como se fosse o imposto de renda das suas emissões. Você vai estar lá dizendo linha a linha aonde você emitiu, o quanto você emitiu e o porquê que você emitiu. E depois é planejar e agir, né? Agir como? Tendo metas de evitar e reduzir as emissões e depois compensando o excedente para buscar a neutralidade de carbono. Então, vamos lá. Aqui é um resumozinho do nosso inventário no ano base de 2020. Estão mostrando os 3 escopos dos inventários, que é o escopo 1, 2 e 3, que é o que você emite, o que você consome de energia e o que é emitido pela sua cadeia de valor, pelos seus fornecedores. E o mais importante disso tudo, que a gente tem falado muito em compensação, né? Mas o objetivo é o seguinte: você... Hoje, como é que é a pirâmide? Você evita pouco ainda, no geral, tanto as empresas quanto a cadeia produtiva. Você reduz um pouco mais do que evita e compensa bastante o excedente. Qual é a meta? A meta é a gente ter uma transição para uma economia de baixo carbono. Então, a meta é a gente inverter essa pirâmide e acabar evitando ao máximo a emissão de gás de efeito estufa, reduzindo ao máximo onde não se consegue evitar e, no final, compensando um excedente que a gente busca que seja cada vez menor. Né? Então, a mitigação, como é que se faz? Através de compensação. Então, essa mitigação se dá através da captura ou de se evitar de projetos que capturem ou evitem a emissão de gás carbônico na atmosfera. Como eu falei, como é algo ainda voluntário, está sendo agora implementado de maneira... Aí teve uma lei que foi aprovada no final do ano passado sobre o tema, que para as empresas maiores vai passar a ser obrigatório, para as menores ainda voluntário. Mas como é voluntário, o que a gente busca sempre? A gente busca credibilidade. Então, nesse caso, a gente buscou, para poder neutralizar, compensar as emissões excedentes da empresa, a gente buscou o mecanismo de desenvolvimento limpo da ONU. Quer dizer, são projetos que são atestados pelas organizações das Nações Unidas como projetos que capturam ou que evitam a emissão de gás carbônico. E aí, com base nisso, a gente neutralizou todas as nossas emissões desde 2020. Falando de oportunidades, no Rio de Janeiro, nós temos um programa que eu acho que é pioneiro no país, que é o ISS neutro, onde as empresas que passam por rígidas auditorias e fiscalizações da prefeitura, elas conseguem estar se elegendo para que a prefeitura arque com a compensação das emissões dela. Então, você abate o que você gastou na compra de crédito de carbono do ISS que você tem para pagar para a prefeitura. E aí, o porquê que aderir ao conceito ESG, né? Então, primeiro, né, de uma visão mais idealista, depois para uma visão mais pragmática, né? Primeiro, o óbvio, né, para criar um impacto positivo, deixando o planeta melhor para as futuras gerações. Depois, está alinhado com as políticas públicas e com os anseios da sociedade, que é o que eu acho que a Ana está tentando aqui, né, passar e introduzir e compartilhar. E terceiro, para uma visão mais pragmática, conseguir capital mais acessível. Você tem linhas de crédito, essas obras que eu mostrei que são certificadas, você tem linhas de crédito com financiamentos menores, com taxas de juros menores à produção e também ao seu comprador. Inclusive, tem alguns bancos que têm linha de crédito que você consegue repassar o seu cliente antes da entrega das chaves, se a sua obra for certificada ambientalmente.
reduzir custo, toda vez que você fala de evitar a emissão de economia de gás carbônico, você está falando também de economia de recursos, porque normalmente você está falando de ou utilizar menos materiais, ou de utilizar materiais com energia renovável, materiais circulares, que hoje já são competitivos em termos de custo, e para não ser excluído do mercado nos próximos anos. Porque, na nossa opinião, o que alguns anos atrás era uma visão e hoje ainda é uma opção e pode ser um diferencial de mercado, futuramente vai se tornar uma obrigação, ou legal ou mercadológica, por causa dos clientes e da nova geração de consumidores que está vindo aí. Então, a gente já tem, por exemplo, no próprio mercado de carbono, com essa nova lei, tem taxação sobre excedente de carbono. Isso já acontece na Europa, acontece em outros lugares do mundo. Então, bem, aí para terminar, que eu gosto aqui dessa frase de alguém que é, para mim, um dos grandes influenciadores da era não digital, né? Que é o seguinte, na diversidade, enquanto uns existem, outros batem recordes. Então, o que a gente pensa? A gente pensa que, no Brasil, a gente tem imensas dificuldades, a gente sabe das dificuldades que é implementar essa agenda social, ambiental, de governança nas empresas, mas, em compensação, também nós pensamos que essa é uma agenda que pode, sim, ajudar o Brasil a bater recordes aí e poder tornar o país cada vez mais competitivo e ajudando a construir uma nação mais justa, com mais oportunidades e menos desigualdades. Tá? Então, obrigado a todos aí. Obrigada, Vinícius. Eu preciso fazer uma reparação, gente. Nilson, me perdoe, você está aqui prestigiando. O Nilson Sarti, ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente da CEBIC. Esse assunto é um assunto transversal, né, Nilson? A gente aqui, na CRS, enquanto projetos, a gente só cuida dos projetos do social, mas, é claro, a gente traz especialistas e empresas para falar de todos os pilares, e aí vão passar pelos pilares ambientais, onde o Nilson tem vários projetos, várias iniciativas para apoiar as empresas de cada um de vocês. Então, Vinícius, obrigada por me permitir a oportunidade de fazer essa reparação. E, Nilson, obrigada pela sua presença aqui. E aí, o Zé é outro parceiro de longa vida, aí, né, de muito tempo de estrada. E a gente realmente, como o Vinícius trouxe, sabe que a MRV, né, é como uma das grandes construtoras, né, do Brasil e do mundo, ela realmente tem uma jornada um pouco mais avançada, mas tem ao tempo todo, nesse caminhar, pensado em como incluir os pequenos e como, né, trazer toda a cadeia produtiva. Então, Zé, obrigada por aceitar o nosso convite e compartilha aí com a gente um pouquinho dessa jornada da MRV. Cláudia, eu que agradeço. Assim, eu brinco que tem um projeto que eu vou mostrar aqui, que no início você foi a pioneira comigo lá no Rio de Janeiro, com o Seconce, inclusive. O Seconce foi um parceiraço nosso lá num problema que a gente tinha. Mas, gente, primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Zé Luiz Esteves, eu estou hoje como gestor executivo de sustentabilidade e relações institucionais da MRV, formado em engenharia civil, e, nesse longo da minha vida, eu cheguei hoje nessa área de sustentabilidade. E foi assim um aprendizado com várias pessoas, né? Tive vários professores aí. Bom, eu só vou dar uma passada rápida aqui do que é MRV. Hoje a gente está trabalhando com, a gente hoje chama MRV Co, que são essas 5 marcas, que é a MRV, que é a origem do grupo, que em outubro agora faz 46 anos. A Lugo, que é um modelo de negócio que é aluguel e rental. A Urba, que faz a parte de urbanizadora e loteamento. A Sensia é um modelo premium que trabalha na classe B ou B+. E a Resia é a nossa operação nos Estados Unidos. Meu desafio, diferente um pouco do Vinícius, são 22 mil colaboradores, 7 mil fornecedores. O ano passado, a gente entregou, chegamos na marca de 500 mil residências entregues e conseguimos produzir 31.400 unidades. Rapidinho, isso é um mapa de como que a gente está presente em cada empresa e a operação nossa nos Estados Unidos. Hoje a gente está em 100 cidades, já chegamos a ter 163 cidades na nossa operação. Então, houve uma
reestruturação da empresa e achou por bem trabalhar nessas 100 cidades. Bom, aí o Vinícius e os dois aqui me facilitaram muito a vida. Eu não vou entrar muito em detalhe de ESG e tudo, mas a sustentabilidade hoje na MRV ela é muito nessa questão de incorporar esses princípios de ESG dentro da nossa cadeia de produção, nas estratégias também. E quando a Cláudia me chamou, ela falou a questão dos desafios da engenharia do futuro. Eu falei, ó, um dos desafios hoje é essa questão de melhorar o relacionamento com o entorno e com as comunidades, que foi onde eu e a Cláudia começamos um projeto lá em São Gonçalo, há muitos anos atrás, não vou dizer, porque senão a gente acusa a nossa idade aqui. A atração e capacitação de mão de obra, que acabou de falar, né, presidente, que é um desafio setorial hoje gigante, não é só para a gente, é para todo o setor. A conformidade de regulamentações ambientais, que isso aí, eu costumo brincar que isso aqui não tem negociação. Muitas vezes o engenheiro quer transgredir, eu pergunto para ele, que cigarro que você fuma? Ele fala, não, eu não fumo. Eu falo, não, que eu vou ter que levar cigarro para você para o presídio, para você poder fazer dinheiro lá. Porque isso aqui é crime, não tem fiança para sair da cadeia. E a questão de compliance, que o Vinícius falou o tempo inteiro, que é importantíssima, a gestão dos riscos e a ética corporativa, né? E aqui, quando a gente olha para uma empresa do porte da MRV, a gente faz o estudo da matriz de materialidade. E também hoje se tem falado da dupla materialidade, inclusive por causa do IFRS, que está sendo obrigado pelas grandes empresas. Essa matriz ela foi feita há 2 anos, nós estamos agora exatamente fazendo uma atualização dela, a cada 2 anos a gente atualiza, que a cada 2 anos a gente vai para todos os stakeholders e pergunta para o mercado o que é que ele vê, como que ele vê a questão de ESG dentro da empresa, alinhada aos ODS. Então, nesse ano aí, a gente teve o maior número de respostas e acabou batendo em 14 ODS. Aí a gente falou, cara, é uma loucura eu tentar olhar para esses 14. Então, nós desenvolvemos os 6 temas macros, que foi governança, aquisição de terrenos, desenvolvimento de projetos habitacionais, contratação de parcerias com fornecedores, construção e uso e ocupação. Essa mandala, acho que vocês vão ver isso aí em várias empresas, várias apresentações, é uma mandala que várias empresas utilizam isso, que é uma mescla de todas as ESGs que a gente possa adotar nos programas. Aqui alguns compromissos que a MRV faz parte, tem aí vários compromissos assumidos. Não vou entrar no detalhe de cada um, não, que senão cada um é uma apresentação separada. Vamos lá. A questão do ambiental. Uma das coisas que a gente hoje tem buscado muito é o análise de ciclo de vida do produto. A gente pega desde a hora que eu compro o terreno até o uso e ocupação do produto 50 anos na frente, que é o que a norma de desempenho pede. Então, a gente faz o estudo todo esse período. Dentro daquele período, a gente trabalha o material que está sendo utilizado, o modelo construtivo, o que está sendo colocado de embarcado no produto. E, nesse estudo, ele acaba que ele me traz a questão de emissões de gás de efeito estufa. E, quando o Vinícius fala em redução, a gente exatamente busca isso. Ali aonde que eu vou ter e qual produto que eu vou utilizar que tem uma pegada reduzida de carbono. Porque eu tenho metas assumidas, que eu vou falar na frente, e em cima disso a gente tem buscado esse tipo de coisa. A questão de redução do consumo de insumos de recursos naturais e o impacto na biodiversidade, porque, querendo ou não, o setor da construção civil impacta. Como que a gente vai mitigar e reduzir esse impacto? E como que eu vou trabalhar com isso para reduzir o máximo que eu posso esse impacto, né? Aí a gente fez, recentemente, alguns estudos. Essa ferramenta que está escrita ali como MOVE foi um parceiro nosso, que ele fez exatamente a análise de vulnerabilidade climática. O caso do Rio Grande do Sul, que está na cabeça de todo mundo, muito recente, a gente detectou que aquilo ali ia acontecer em 2030, e ele foi antecipado. E aí, quando aconteceu, eu estava de férias, liguei para a minha equipe e falei, olha,
me manda o estudo do Rio Grande do Sul. Então, a gente tinha 8 empreendimentos em execução lá na região metropolitana de Porto Alegre. Dos 8, um ficou com meio metro de altura da água, o outro chegou a 20 e poucos centímetros, um não ficou alagado, e esse foi interessante o caso, que ele estava do lado da Arena do Grêmio, um prédio construído antes de uma outra construtora foi alagado a 1 metro de altura, a Arena do Grêmio foi alagada e nós ficamos uma ilha cercada de água lá por todos os lados. 500 pessoas invadiram esse empreendimento nosso, que era o único lugar que eles tinham como secos na região para se abrigar. E eles ficaram lá durante um mês e pouco. A obra faltava um mês, e acho que 45 dias para entregar para os clientes, já estava tudo programado. Inclusive, clientes nossos estavam nessa invasão. Falou, me entrega o apartamento do jeito que está, que eu não tenho onde eu estou, está alagado e tal. Então, nós tivemos que negociar isso tudo. Isso é o ISG, gente, é a questão de respeito com as coisas das pessoas que estão ali. Isso chamou a atenção da empresa de como que aquilo ali, essa ferramenta poderia ser feita. Então, ela fez um estudo dessa vulnerabilidade de todo o land bank da companhia no Brasil inteiro. A gente analisou alguns itens que a gente via como risco, e, em cima disso, a gente apresentou, só que, assim, nós olhamos para dentro. Onde que nós erramos foi isso, nós olhamos para dentro. Eu não medi o impacto, que a minha obra estava seca, mas o meu fornecedor não conseguia me entregar. A minha obra estava seca, mas o meu trabalhador não conseguia chegar para trabalhar. Então, quando a gente tem que olhar a vulnerabilidade, nós temos que ampliar esse leque todo aí. Ah, você faz isso porque a obra é grande. Não. O pessoal, na hora que calcula, põe lá, cheia de 100 milímetros, 200. Tem que pensar nesse processo, porque qual que é o risco que você vai entregar para o cliente amanhã? Porque você vai entregar um empreendimento que ele vai ficar alagado? Não pode. Então, a gente tem que estar olhando para isso aí também. É aqui, né? Bom, o ano passado, quando eu falei de compromisso, nós fomos a primeira construtora habitacional do mundo a assumir esse compromisso junto com o SBTI, que é o Science Based Target Initiative, que a gente mapeou 100% das nossas emissões, e desde 2015 a gente compensa escopo 1 e escopo 2, e tem o escopo 3 bem mapeado, e hoje a minha meta é trabalhar nas reduções desses escopos, prioritariamente no escopo 3, que é onde é o maior impactante hoje do setor. Tá? Então, nós assumimos esse compromisso. Foram 3 anos de estudo, gente, não é fácil, até eles aceitarem isso, que eles vieram muito com a cultura europeia, e eu tinha que falar com eles, vamos tropicalizar os dados, que eles não acreditavam, às vezes, de dados de energia, por exemplo. E a gente fala, não, minha energia é mais limpa do que a sua na Europa. E aí eu tinha que provar isso, igual você falou, não adianta eu falar, eu tinha que provar e ser ético ali, que eu estava provando. Então, isso foi um estudo interessante que a gente fez. A gente trabalhou, então, nessas questões. Hoje, a gente olha muito a questão de águas efluentes, sistema de reaproveitamento, do canteiro de obra nos condomínios. Materiais, a gente olha muito a questão de insumos, gestão de resíduo, que isso aqui também é um grande impactante hoje nos municípios. Vários e vários municípios estão olhando para esse processo aqui de como que as construtoras estão destinando seu resíduo. Recentemente, isso é uma norma atualizada, né? Que, inclusive, você vai ter que fazer todo um mapeamento aí desse processo aí. E aí eu vou entrar no social. Esse projeto Escola Nota 10, a gente tem ele há 13 anos. Começou de forma amadora. Seconce era um grande parceiro no início. Sindicatos, SESI, SENAI, a gente buscava prefeituras e a pandemia fez com que a gente desse uma parada e reestruturar todo o programa. E a gente, de lá para cá, por isso que a gente está colocando alguns números mais atualizados, a gente fez todo um modelo padrão de modulares, e a gente qualifica o trabalhador durante o horário de trabalho. Ele não estuda depois, nem no final de semana, ele estuda durante o horário de trabalho, é 1h30, 3 vezes na semana, e a gente tira ele do analfabetismo, com 1/4 do tempo que o governo gasta para fazer. Então, tem uma parceria hoje, que é a Alicerce Educacional, e a gente fez todo esse trabalho com a metodologia deles. Então, são alguns números aí,
Eu não sei se o vídeo está aqui ou se ele está no final, mas vamos ver. Aí algumas outras ações de social que a gente faz, que é trabalhar com feiras de empregabilidade. Se a gente não tem mão de obra, a gente busca feiras, fazer feiras, pega eventos com prefeitura, secretarias do trabalho, secretaria social, sindicatos, vários sindicatos eu procurei. A gente tem buscado trabalhar com esse pessoal, né? Outra área social, capacitação profissional. Dentro daquele projeto Escola Nota 10, a gente começou a enxergar essa capacitação, então a gente buscou, principalmente nesses que estão ali, Qualifica no Bairro, foi feito aqui em São Paulo, da gente buscar alguns profissionais, empreiteiros, pequenos empreiteiros, para qualificar eles como ser gestores do negócio dele. O Ela Faz foi só focado em mulher. Lei TC foi focado para imigrantes, que a gente dava cursos de português, que não adiantava eu contratar ele se ele não sabia entender as normas brasileiras. E aí a gente dava curso de português e gerando empregabilidade. E de energia solar, que a gente foi pioneiro de instalação de energia solar e não tinha mão de obra para instalar, para dar manutenção e sérias coisas para os síndicos, a gente fez isso também. Aí a parceria com o sindicato. E aí eu xodó nosso, quando eu conheci a Ana, que é o vizinho do bem, que é a questão de fortalecer essa responsabilidade social corporativa. A gente chega no território, para vocês terem ideia, aqui em São Paulo, nós estamos fazendo um bairro, teoricamente eu estou fazendo um bairro, são 10.700 unidades, que é ali na área do Pirituba. A gente incomoda o vizinho. E, de todo jeito, eu tenho que fazer um estudo dessa vizinhança, ver quais são as dores que eles têm, o que é o meu público ali do entorno, e a gente faz todo esse trabalho. Eu lembro quando nós começamos, a Ana, a gente fez um trabalho em São Gonçalo, que nós restauramos um conjunto habitacional lá na área, na frente do conjunto, e a gente pintou isso com os moradores. A gente qualificou os moradores na profissão de pintor, para eles restaurarem o próprio trabalho. Então, é muito nessa forma disso. Aí é uma coisa que também não é só em construção que a gente chega, isso aqui é uma coisa, parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. A gente tem uma obra daquela empresa Sensia, que é bem próximo do Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, e aí o gerente do parque, um secretário de Parques e Jardins, nos procurou e falou assim, olha, tem uma comunidade aqui que quer montar uma horta comunitária, eu vou ceder o espaço, mas eles não têm recurso. E aí a gente entrou com esse programa Vizinho do Bem, buscamos pessoas que podiam ensinar eles a mexer com horta e tudo mais. Isso, um ano depois, esse pessoal, tirando a de branca ali, que é a Malu, e o de barba, que é o secretário, as duas mulheres ali, elas são da comunidade, e hoje elas vivem das hortas que estão lá sendo colhidas lá dentro de um parque ecológico. Então, é possível você gerar uma agricultura urbana, uma pequena horta urbana, dentro de um parque ecológico, sem impactar nada no parque, zero impacto no parque, que é uma área que estava lá totalmente perdida, logo na entrada do parque. Alguns compromissos que a gente tem com o ISE, nós estamos já há 9 anos, acabamos de saber essa semana que a gente vai continuar. Então, 2025, nós ainda continuamos na carteira da ISE da B3, CDP, e a CVM também, com essa 193 agora, que é o grande foco nosso aí do IFRS. A questão de governança, acabamos de soltar o nosso relatório de GRC, foi um relatório desenvolvido pelo pessoal, e aí tem toda essa política, que o Vinícius falou, mas isso aí, vocês imaginam fazer isso aí para 270 canteiros de obra, 22 mil trabalhadores, e tem que chegar um por um e comprovar que você realmente faz esse due diligence, esse compliance, todo esse processo de treinamento. Ah, como é que vocês fazem isso? Gente, não tem mágica, é o DDS, é o dia a dia ali da obra. O DDS é o melhor jeito de você levar isso. Ah, eu sou pequeno, faça o DDS, que você vai levar o ISG para dentro da sua obra. Eu acho que agora que é o vídeo. Tá. Esse vídeo foi uma campanha que nós fizemos no ano passado, junto com a Arena MRV, junto com o Instituto Galo, Instituto MRV, e esse vídeo ele mostra muito esses projetos sociais, como se transforma a vida de pessoas.
nós levamos 11 trabalhadores que eram analfabetos, e eles ganharam como prêmio, além da alfabetização, foram lá na sede em Belo Horizonte, conheceram a Arena MRV, e vocês vão ver a surpresa que eles tiveram, que eles também não sabiam que ia acontecer isso. Podem dar aqui, Dani. Boa tarde, gente. Tá sendo uma surpresa saber que eles vão jogar com a camisa hoje e escrito o que a gente escreveu. Fui eu, tio. Eu que escrevi. Sempre há tempo de aprender, pessoal. Confie no seu sonho, que um dia você vai realizar. Maria de Fátima com a escalação do Galo. Anderson. 2, Lianco. 8, Alonso. Obrigado. Gente, Isso é um pedacinho, porque a Ana falou assim, você tem poucos minutos. Então tá. vamos lá. Então, é porque eu falei, Ana, eu vou Não, eu tentar. acho que eu vou deixar o e-mail aqui da CRS, tá? social@cebic.org, né? .org.br, para que vocês possam mandar e-mail. Gente, eu quero conhecer mais daquele projeto e a gente faz a conexão de vocês. Porque eu acho que a CEBIC, o SECONS, o Sinduscons, eles têm essa missão de fazer a conexão das empresas para que elas possam fazer benchmarking, ajudar nesse processo. E aí eu vou terminar aqui, né? Primeiro que o Vinícius trouxe umas frases, eu acho que bem inspiradoras, né, Vinícius? Você me fez me lembrar o seguinte, uma frase que todo mundo aqui conhece: mar calmo não faz bom marinheiro. Todas essas pessoas que estavam aqui, de alguma maneira, não estavam satisfeitas com o status quo. Porque se estiver tudo bem na sua empresa, se estiver tudo ótimo, você não vai querer mudar, né? Se você está, né, incomodado com a situação, e se você acha que pode ser diferente, pode ser melhor, há uma oportunidade para mudança. Aí eu me lembro que o meu pai, Antônio Carlos Mendes Gomes, que foi um grande, né, executivo e líder sindical do nosso setor, ele, antes de criar o SECONS do Rio de Janeiro, ele encomendou pelo Sinduscom Rio uma pesquisa do IBOP, para ouvir a sociedade e perguntar assim, vem cá, o que a sociedade pensa sobre nós, a indústria da construção? E aí tem 3 respostas que eu não preciso ler em lugar nenhum aquele relatório, que aquilo grudou em mim de uma maneira que eu acho que isso que move a gente para tentar mudar essa realidade. Nessa pesquisa, a sociedade disse que a nossa indústria pagava mal e tratava mal a sua mão de obra e que não entregava o que prometia. Aquilo é muito forte de ouvir, né, pela classe empresarial, é hoje muito forte de ouvir, mas se a gente fizer uma nova pesquisa, eu não sei se a resposta vai ser muito diferente, provocando vocês aqui. 1 ano e meio, 2 anos depois, um grupo naquele ano, depois dessa pesquisa, um grupo de empresários do Rio de Janeiro veio a São Paulo conhecer o modelo do SECONS e 1 ano e meio, 2 anos depois, foi criado o SECONS do Rio de Janeiro como uma das respostas a essa pesquisa, porque a gente precisa tratar melhor e cuidar melhor da nossa mão de obra. E essas empresas aqui também querem entregar mais. Então, assim, gente, eu só posso dizer obrigada, 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 porque a gente sai daqui continuando acreditando na nossa capacidade de mudar e de transformar, porque é isso que a gente tem que fazer, e inspirar vocês, cada um de vocês voltar para a empresa de vocês hoje, olhar lá para dentro e ver, o que eu estou fazendo?
O que eu posso fazer? Um pouquinho mais a cada dia. Então, se vocês estiverem de alguma forma indignados, saindo daqui, querendo mudar, a gente vai ter alcançado o nosso objetivo. Super obrigada. E agora tem mais um painel que a gente já comeu aí o espaço, mas já agora vamos falar sobre desafios e oportunidades na engenharia. Não, esse é o nosso. Qual é o próximo painel? Não sei. Gente, super obrigada e até a próxima.